Bom, em Petrópolis, nós estamos passando novamente por um pesadelo. Quer lembrar de tudo que vivemos no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março e olharmos também que muita coisa ainda precisa ser feita. Mas como nascido e criado naquela cidade, eu preciso compartilhar com todo o povo fluminense algumas percepções que a gente tem, tragédia após tragédia. A primeira delas é que, no momento da comoção, todo mundo vira os olhos para onde aconteceu a catástrofe. Os meses vão passando, os anos vão passando, as coisas não vão acontecendo, as famílias vão sendo esquecidas e pouca gente continua acompanhando qual é a situação dessas vítimas e o que foi feito para que nunca mais aconteça. Isso é algo que a gente carrega com muita indignação e com muita tristeza. Porque quando a cidade cai, seja perdendo os nossos amigos, familiares e vizinhos debaixo da barreira, ou levado por uma enchente, nós viramos assunto nacional. E muitas figuras políticas vão até a nossa cidade para gravar vídeo, para fazer discurso, para fazer uma disputa eleitoral fora de tempo, e pouco ou deixam de contribuição para aqueles que perderam tudo ou para aqueles que ainda podem perder tudo em novos acontecimentos climáticos e socioambientais. Uma outra coisa que a gente carrega conosco é a triste lembrança dos nossos amigos e amigas que ficaram para trás desde os anos 60, porque é quando a gente tem o primeiro registro de uma grande tragédia em Petrópolis. De lá para cá a gente teve 88, inclusive a rua onde eu moro até hoje caiu em 88. Nós tivemos, durante os anos 2000, diversos eventos nos quais perdemos vida. Tivemos em 2011 uma catástrofe que é o maior evento climático e a maior tragédia da história do estado do Rio de Janeiro, que pegou Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, com quase 1.000 mortos. E agora, no ano passado, a nossa cidade é abatida, perdendo mais de 240 vidas, sendo que até hoje a gente não sabe onde estão os corpos do Lucas Rufino, que era morador do Morro da Oficina, e também do seu Heitor, que foi levado na enxurrada na rua Washington Luiz. Então, antes de tudo, para falar da minha cidade, para falar sobre o que o meu povo sofre há décadas, é importante ter respeito. Não respeito ao deputado que foi eleito por esse povo, acho que isso é o mínimo no parlamento, mas respeito a essas milhares de famílias que estão cansadas de contar os seus mortos e estão cansadas de promessas em políticas habitacionais que nunca chegam. Então hoje, independente do meu posicionamento partidário, independente das alianças que eu tenho na minha cidade, eu quero fazer um trabalho parlamentar legítimo, de fiscalização e de levantamento sobre o que realmente aconteceu nesse último ano em Petrópolis, sobre o que foi feito, sobre o que não foi feito e sobre o que deve ser feito. Seja na responsabilidade da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Porque qualquer pessoa que entende o que está acontecendo no mundo percebe que nós vivemos um quadro drástico de encontro da crise urbana, fruto de décadas e décadas sem política de moradia, sem política de planejamento urbano, sem política de saneamento básico, de uma urbanização que não foi pensada do ponto de vista sustentável e humano, que se encontra com a crise climática, porque nunca choveu tanto como chove agora. Porque nunca tivemos tantos eventos que são naturais, mas que produzem problemas que não deveriam ser naturalizados, que é uma pessoa morrer porque mora na beira do rio, onde não deveria morar, que é uma pessoa morrer porque mora debaixo ou em cima do morro, porque não deveria morar lá, já que o poder público como todo deveria prover moradia digna e segura. Então o nosso gabinete, ainda na Câmara Municipal de Petrópolis, presidiu uma comissão especial de assistência social e habitação,
que fez um extenso trabalho entregue em relatório. Trabalho esse eu complemento agora como deputado estadual e trago 3 grandes pontos que são importantes compartilhar com os parlamentares dessa casa, que são os 3 grandes problemas que fazem a gente olhar para Petrópolis 1 ano depois da tragédia e perceber que pouco foi feito. O primeiro, o atraso e a falta de cooperação nas obras. Prefeitura e governo do estado não dialogam. Até hoje não existe um convênio, um termo de cooperação entre esses 2 entes federativos para dizer quem vai cuidar de qual obra, para dizer a matriz de responsabilidade para prevenir que os locais ainda com feridas da tragédia do ano passado possam receber as intervenções necessárias. E aí, para provar, eu trago aqui, foi prometido pelo governo do estado mais de 500 milhões de investimento na cidade. Hoje nós temos apenas 6 obras em andamento e 7 outras obras que no mês passado tiveram a licitação cancelada pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Essas obras são no Vila Felipe, na Sargento Boining, no Chácara Flora, na Rua Paulista, em outros pontos ali da Castelânia e na própria 1º de Maio, que faz parte do complexo da 24 de Maio. Sabe o que teve que acontecer? A prefeitura assumiu as obras do Chácara Flora e da Sargento Boining e do Vila Felipe. Será que se não tivesse tido um termo de cooperação e uma promessa cumprida por parte do governador, a prefeitura não poderia ter investido estes recursos que estão sendo usados nesses 3 locais em outros locais que precisam de obra? Claro. Porque se você não tem um termo de cooperação, se as secretarias não conversam entre si, quem perde é o povo. E aí, o Ministério Público, junto com o Departamento de Recursos Minerais, em juízo, porque eu participei de audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis e contribuí nesse levantamento, aponta que dos 136 locais atingidos em Petrópolis, apenas 23 possuem projeto ou estão com obras. 113 de 136 locais atingidos estão sem definição de responsabilidade. Nem prefeitura, nem estado, ou muito menos governo federal se comprometeu em reconstruir aquela localidade. A prefeitura anunciou cerca de 30 obras, 48 foram entregues, 41 estão em andamento e outras 40 estão sendo licitadas. Mas sabe qual é o problema, meu companheiro professor Josemar? Que pela falta do termo de cooperação e pela falta do diálogo entre Estado e município, a maior parte dessas obras, que são importantes, claro, foram voltadas para mobilidade. Pequenos muros de gabião nas beiras dos rios, intervenções para poder liberar vias, que são importantes, claro, quando a cidade precisa ser restabelecida, mas não são obras de prevenção e de reconstrução. E aí, quando você percebe que existem 136 feridas, ou seja, aconteceu a tragédia e está do mesmo jeito, e só 23 têm resposta, a gente pode confirmar sim o que o meu povo de Petrópolis está falando hoje, chorando as suas mortes, que pouco foi feito. E eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade é toda da prefeitura, eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade é toda do governo do estado, eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade toda é do governo federal. Eu estou aqui como um petropolitano que perdeu amigos e amigas e que quer uma solução. E que na condição de deputado eleito pela minha cidade, como eu disse, fui 2 vezes o mais votado da cidade, estou aqui para cobrar uma solução. E não para fazer a defesa de nenhuma figura política, seja aliado ou adversário. E quando a gente olha esse cenário, nos preocupa mais ainda, e aí eu vou para o segundo ponto, que nenhuma obra de solução habitacional foi proposta. Ou seja, tivemos essas obras da prefeitura, que restabeleceram a mobilidade, tivemos algumas obras da prefeitura e do estado para reconstruir alguns poucos locais, mas nós não tivemos nenhuma solução habitacional. Não foi construída uma casa, não foi entregue uma unidade habitacional. Tem 3 terrenos que prefeitura e governo do estado
estão entregando um para o outro a todo tempo. Você cuida, eu cuido. Você cuida, eu cuido. Eu tenho condição, você não tem condição. E esses 3 terrenos, mesmo que fossem construídos, que já deveriam estar sendo entregues à população, vão contemplar apenas 350 unidades. E para quem não sabe, só nessa tragédia são mais de 4.000 pessoas desalojadas e desabrigadas. 4.000 famílias que estão no aluguel social. O nosso relatório na Câmara Municipal entregou um inventário com mais de 100 terrenos e imóveis. Nós fomos na Secretaria do Patrimônio da União, nós oficiamos o governo do Estado, oficiamos a Prefeitura e entregamos o inventário. E que bom que agora o governo Lula anunciou a volta do Minha Casa Minha Vida, porque o tal do Casa Verde e Amarela do Bolsonaro nunca existiu, não entregou uma moradia em 4 anos. Então eu peço ao governo do Estado que cumpra com esses 3 terrenos. Eu peço à Prefeitura que cumpra com as 2 legislações de minha autoria na Câmara Municipal que podem mudar a política de moradia em Petrópolis. Uma, a da assistência técnica em habitação de interesse social, que é o seguinte: a Prefeitura ir lá com o engenheiro, com o arquiteto, com um banco de material de construção e melhorar a casa da pessoa para que a casa da pessoa não caia. Porque 60% dos imóveis interditados são requalificáveis. É uma contenção atrás da casa, é um caimento da calha, da água e do esgoto. É uma pequena intervenção estrutural para que a casa saia do risco. Até quando a gente vai esperar a casa das pessoas cair e as pessoas morrerem para depois jogar no aluguel social, para prometer habitação para daqui a 10 anos? Nós temos que mudar esse processo. E por isso a lei da ATIS tem que ser cumprida. Assim como a outra lei de minha autoria, que garante o Programa Municipal de Acesso à Moradia para a família vítima de desastre. Ela institui algo que é incrível, como nunca foi feito pelo município: a indenização. Se você tem que sair da sua casa, o mínimo que você merece é o retorno pelo suor do teu trabalho que construiu aquele lar. E Prefeitura, Governo do Estado e União precisam garantir isso. A indenização, para que a pessoa possa tocar a vida dela, para que a pessoa possa achar um local digno e não ser esquecida no aluguel social. E aí, por fim mesmo, o terceiro ponto, além da falta de cooperação e o atraso nas obras... Senhor deputado. Vou concluir, presidente. Além da falta de solução habitacional, eu quero lembrar a insegurança do aluguel social. E aí eu quero falar com o governador. Foi criado um casuísmo jurídico que prejudicou 400 famílias. A gente brigou, se organizou com as lideranças das famílias, se organizou com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e agora ainda 106 famílias estão na dúvida se vão receber no final do mês o aluguel social por parte do Estado. Porque simplesmente o senhor governador mudou a regra depois da tragédia. Foi lá, anunciou uma coisa e fez outra um ano depois. E aí eu quero dizer para esses companheiros e companheiras de cidade que a gente não vai desistir, seja do pagamento do aluguel social, para que o governador cumpra a sua promessa, seja para uma solução habitacional real, que envolva a Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, ou seja, para que, enfim, exista uma cooperação técnica para a gente reconstruir essa cidade e garantir prevenção. Eu sei o que eu vi no dia 15 de fevereiro. Eu sei o cheiro da lama. Eu sei a sensação de um familiar saber que o seu parente está debaixo de uma laje com um teto de lama em cima. Eu sei o que é catar pessoas. Eu sei o que os voluntários e os servidores públicos passaram para poder resgatar. Então não vou desistir de forma alguma de reconstruir a minha cidade e de propor e conseguir uma nova política de moradia e de defesa civil para a região serrana e para as cidades do interior. Um beijo forte, um abraço fraterno e todo o meu respeito e solidariedade para todas as famílias que sofreram décadas e décadas com as tragédias, que não são só climáticas ou ambientais, são fruto de irresponsabilidade do poder público, da iniciativa privada com a especulação imobiliária e de anos e anos de falta de política decente de moradia popular. Fiquem com Deus, que esse momento de dor nos traga força, esperança, para que com resiliência a gente não permita que isso aconteça de novo. Nenhuma vida a menos é o que a gente precisa fazer em respeito àqueles que nós perdemos. Fiquem com Deus,
muita força para a gente.